Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando aqui mais um webcast na nossa área de manufatura aditiva. Dá só mais um minutinho, tem um pessoal chegando agora, entrando na sala e a gente já começa, tá? Queria realmente agradecer todo mundo que está participando desse nosso webcast. Eu sei que 4 horas da tarde vocês têm bastante coisa aí para fazer e por isso a gente reconhece o esforço e vamos fazer para que esse webcast seja bem instrutivo, né? Aliás, esse é o objetivo aqui da nossa comunidade, trazer o máximo de informação possível para a nossa comunidade que está crescendo, comunidade de manufatura aditiva e metal. Ainda existem muitos desafios, muitas barreiras, mas a gente nota dia a dia essa tecnologia já tem tomado um pouco mais de proporção, não só dentro do setor de pesquisa, mas também dentro da indústria como um todo, que esse é o grande objetivo do nosso país como potência aqui na América do Sul. A gente quer transformar isso em uma potência industrial e, obviamente, todas as técnicas de manufatura avançadas nos interessam muito na área de divulgação, né? Então, acho que a gente já tem uma boa audiência. Eu queria realmente começar reverenciando aqui os professores presentes, agradecendo a dedicação que vocês têm para com a nossa nação. A gente sabe o quão importante vocês são para nós, e graças a vocês, nós todos estamos aqui hoje participando desse webcast. Tenho a honra de começar apresentando aqui a nossa bancada para a nossa audiência. Começo aqui apresentando a professora Ellen Prata, grande pesquisadora do CDTN lá em Minas Gerais, nossa querida Isabel, do CCM, do ITA, grande Guilherme Fernandes, já terceiro webcast aqui conosco, da Eggendauer, onde nós três, eu, Flávio e Luiz, aqui da empresa VAS Tecnologia e da YTech, faremos essa transmissão para vocês e faremos aqui uma pequena bancada de discussão de alguns temas, principalmente na parte de pós-processamento, que eu acho que é um tema que vem chamando muita atenção de todos vocês. Então, eu queria, com muito prazer, chamar aí a professora Ellen para que ela se apresente e depois a gente vai seguindo a Isabel. Vamos começar o nosso tema. Depois do Guilherme, a gente começa, então, nossas perguntas aqui, nossa discussão. Professora Ellen, prazer, obrigado por estar aqui conosco hoje, uma honra ter a senhora aqui na nossa bancada. Espero que a senhora volte mais vezes aqui na nossa bancada. Vou deixar a palavra com a senhora. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por esse convite, obrigada por estar aqui, né, tentando compartilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, da nossa vivência na área de manufatura aditiva, tá? Vou falar rapidamente, né, já tem quase 20 anos que eu atuo nessa área de materiais e metalurgia, né, eu sou formada em física, mas a minha vivência toda é na área de materiais e metalurgia. Possuo mestrado, doutorado, pós-doutorado, especificamente minhas áreas de atuação é metalurgia física, metalurgia do pó e agora manufatura aditiva, né, com as duas técnicas principais aí do setor industrial, que é a manufatura aditiva por deposição a arco elétrico, e a manufatura aditiva, né, por fusão seletiva a laser, né, então eu tento atuar muito nessa parte de processos, microestrutura, propriedades, para entender essa interação dos elementos, né, químicos atuantes, né, na composição química, como que eles sofrem transformações em função da energia, né, que é imposta durante o processo, e como resultado, que não é nada termodinâmico, né, eu tento aí entender esse comportamento, como que essas microestruturas interferirão nas propriedades finais, quais delas são maléficas, quais delas são interessantes mantê-las após o processo. Então, atualmente eu tenho trabalhado bastante com isso, e principalmente aqui no CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que eu estou aqui recentemente, é para promover, né, o desenvolvimento de manufatura aditiva metálica e a polimérica, tá bom? Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Obrigado, professora Ellen. Bom, pessoal, já viu que hoje a bancada é de peso aqui, né? Vou continuar aqui, mantendo em alto nível, convidar aqui a Isabel, a grande pesquisadora do CCM no ITA, está desenvolvendo algumas patentes, que são segredo ainda, mas a Isabel é um dos grandes orgulhos nacionais aqui. Isabel, seja bem-vinda, espero que a gente tenha você conosco em vários outros webcasts. A gente é parceiro aí na área de medições e tensões residuais dentro do CCM. Queria convidar para que você se apresente aí para o nosso grupo, para a nossa audiência. A palavra é sua, Isabel.
Perfeito. Obrigada, Flávio. Agradeço pelo convite. Gostaria também de agradecer as pessoas aqui presentes, né? Meu nome é Isabel, sou engenheira metalurgista pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Há 4 anos trabalho, né, no Centro de Competência em Manufatura, no CCM-ITA, e fiz o meu mestrado em desenvolvimento com manufatura aditiva e aplicação de shot peen. Atualmente sou, né, doutoranda no ITA também. Então, meu core de desenvolvimento e pesquisa é mais voltado para processos, né, técnicas de manufatura aditiva como um todo, integridade de superfície, incluindo aí questões de análise de tensão residual, topografia, enfim, e shot peen, né, como etapas aí de pós-processamento. Maravilha, obrigado, Isabel. E queria convidar agora o nosso grande amigo Guilherme Guimarães, grande parceiro da Eggendauer, desenvolve um trabalho maravilhoso na parte de shot peening também, na área de análise de tensões residuais, hoje muito dedicado na parte de design for additive manufacturing. Guilherme, queria que você pudesse se apresentar aí para a nossa audiência, seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí da audiência. Meu nome é Guilherme Guimarães. Como o Flávio falou, eu trabalho na Eggendauer, né, na parte de manufatura aditiva, né, especialmente na parte de design for additive manufacturing, né. Sou engenheiro mecânico de formação, comecei a trabalhar com manufatura aditiva ali em 2016, na parte polimérica, né, quando a gente começou ali a engantear nessa técnica, né, e vem migrando para a parte metálica aí nos últimos anos, né, ajudando a indústria ali a tirar o melhor da manufatura aditiva, né, através da otimização, simulação de processo, entendimento de tensão residual, vida em fadiga. Então, são alguns dos tópicos que a gente vem abordando nos últimos anos. Aí. Maravilha, Guilherme. Obrigado, viu? Bom, só um resuminho para a nossa audiência. Esse é o terceiro webcast que a gente faz. A gente já conversou um pouquinho sobre os desafios da manufatura aditiva no Brasil, a gente já conversou um pouquinho sobre o processamento de manufatura aditiva no Brasil, e hoje o nosso grande tema é o pós-processamento. Então eu queria começar essa nossa bancada de discussão jogando uma pergunta aqui para a Isabel. Doutora Isabel, quais os principais equipamentos hoje que a gente precisa ter para estruturar um processo de manufatura aditiva? Aqui no nosso mercado local, a gente tem aqui as técnicas de MADA, ou AN, ou a LPBF, né? O que você vê hoje, o que falta para a gente poder montar um processo de pós-processamento de manufatura aditiva? Bom, excelente pergunta, Flávia. Essencialmente pensando, né, em questão aplicações voltadas para a manufatura aditiva, eu vejo, né, como um grande potencial os principais equipamentos, principalmente em termos de fornos e também questões de usinagens, né? Fornos visando aí tratamentos térmicos, seja tratamentos térmicos convencionais, têmpera, revenimento, recozimento, para alívio de tensão, né, que podem ser integrados ao processo após a etapa de acabamento superficial, fornos de atmosfera controlada, né, principalmente para aços e ligas mais especiais, que se deseja aí controlar microestruturas, fornos de nitritação e cimentação, para questões voltadas ao endurecimento da camada superficial, né, e a resistência ao desgaste, e pensando-se em usinagem também, né, principalmente aí, equipamentos como tornos, fresadoras, CNC, retíficas, né, para que você possa ajustar, né, as dimensões finais do componente, realizar ali acabamentos superficiais e também remoção de materiais excessivos. Então, basicamente, né, eu falei que alguns dos equipamentos, obviamente, né, tem-se um leque de possibilidades, mas esses são os essenciais aí para se aplicar em etapas para a manufatura aditiva como um todo. Legal. Agora, não adianta só a empresa dispor de recursos financeiros, dispor de espaço, colocar os equipamentos, se ela não sabe fazer a escolha certa do tipo de pós-processamento. Queria fazer uma pergunta para a doutora Ellen, que já está nessa área de estudo já há muito tempo, né, doutora Ellen? Novamente, muito bem-vinda. O que influencia? Qual que é a decisão que o pessoal da engenharia está desenvolvendo hoje uma manufatura aditiva? O que influencia ele na escolha do melhor
método de pós-processamento. O que faz ele escolher um tipo de pós-processamento ou outro? É o material, é a geometria, é a aplicação? Se a senhora pudesse discursar um pouquinho dos trabalhos que a senhora tem feito, a gente ficaria muito agradecido de escutar. Obrigada, Flávio. O que a Isabel fez, né, uma demonstração rápida, né, alguns exemplos na parte de usinagem de tratamentos térmicos, né. Eu tento falar muito com as pessoas com quem eu trabalho, que a manufatura aditiva metálica, para cada componente, peça que você desenvolver, você tem que ter um olhar crítico, você tem que fazer uma análise muito intensa, né, daquele trabalho que ela vai estar desenvolvendo num ambiente relevante e trazer isso em forma de requisitos metalúrgicos, mecânicos, design, otimização, né, da superfície ou da geometria, aplicar simulações, e nesse contexto que está ocorrendo um debate técnico, né, para você entender a performance da peça que é obtida por metalurgia convencional e você vai transformá-la, né, ou pretende fabricá-la por manufatura aditiva, você precisa ter todo um zelo para entender qual pós-processamento é necessário para aquela peça. Então, como a Isabel colocou, né, tem etapas, por exemplo, de usinagem, que ela só vai ser ocorrida de forma para fazer uma perfuração para fazer um encaixe com o uso de um parafuso, coisa assim, e às vezes a superfície ela vai ficar intacta por conta da aplicação, mas vai ter momentos que é necessário usinar toda a peça para retirar aquela rugosidade superficial para promover um tratamento termoquímico. Então, é algo que tem que ser muito bem analisado para entender qual seria a melhor aplicação em termos de pós-processamento, porque aí a gente tem uma gama de, vamos dizer assim, de técnicas que podem ser utilizadas, mas tudo vai depender do tipo de liga e da aplicação. Então, temos tratamentos térmicos, termomecânicos, a parte de polimento, lixamento, a parte de usinagem, também a parte de esterilização, se for direcionada às ligas, né, biomédicas, remoção de suporte. Então, tem várias etapas que devem ser analisadas com cautelas, mas tudo alinhado, né, com esse planejamento inicial e muito bem estruturado, né, que aí o Guilherme vai falar um pouquinho daqui a pouco para a gente, né, com essa parte de Design for Additive Manufacturing, né, que é uma etapa muito importante. Tá bom? Obrigada. A senhora, eu queria continuar com a senhora mais um pouquinho. A senhora falou bastante da parte do tratamento térmico, e acho que é uma grande questão. Nós que estamos no mercado visitando alguns clientes, existem as dúvidas, né, com relação ao tratamento térmico. Quais os tipos de tratamento térmico indicados? Quais os parâmetros que os engenheiros devem buscar para poder qualificar bem esse tratamento térmico? Ok. Olha, Flávio, a gente tem que entender que a manufatura aditiva metálica, seja MADA ou LBPF, né, que é a SLM, indiferente da tecnologia que está sendo utilizada, é um processo que vai trabalhar em uma situação termodinâmica, onde vai produzir uma microestrutura que não é estável. O que eu estou querendo dizer? É o que eu falo com meus alunos. Vocês vão ver uma microestrutura totalmente bagunçada, com diversas morfologias, com diversos formatos, né? E isso tem a base que todo mundo assusta, porque você pode ter uma peça totalmente anisotrópica, e isso é muito ruim, principalmente para certas aplicações onde é necessário o desempenho mecânico, como também tem a questão de estar tão discrepante essa morfologia, mas só que a morfologia específica, por exemplo, de uma ferrita, que passa a ser uma ferrita widmastato, ou ferrita acicular, ela começa a ter um atrativo se você tem um interesse, por exemplo, em absorção de energia, então você começa a entender a funcionalidade daquela microestrutura para poder avaliar se é aceitável não mantê-la ou não. E quando a gente faz toda essa análise, porque o aporte térmico inserido nesse processo, ele é muito
alto, mesmo que você tenha um controle, né, e minimize essa questão do gradiente térmico, minimize a questão da anisotropia, é necessário passar por tratamentos térmicos, mas como eu falei anteriormente, vai depender tudo do planejamento em função daquela peça que você vai produzir, porque tem peças, né, de baixa criticidade que não é necessário você passar por um tratamento térmico, por exemplo, às vezes só um alívio de tensão. Então, é muito comum a gente ver como tratamento térmico alívio de tensão ou um recozimento, né, que é muito usual na indústria, né, do setor de soldas. Outro tratamento térmico que é muito comum para você ter um aumento de resistência mecânica associado a uma determinada ductilidade é realizar uma têmpera seguido de um revenimento. Então, você consegue trazer uma microestrutura estável, ou seja, com aquela morfologia nítida, bonita, né, com tamanhos de grãos controlados, mas com a microestrutura desejada, uma martensita, uma bainita. Então, você consegue trabalhar dessa forma, né? Então, você pode trabalhar com diversos tratamentos térmicos, mas em função das propriedades finais. Também é muito comum trabalhar com normalização, que é você tirar essa microestrutura metastável e torná-la uma estrutura estável, né? Claro que tem que tomar, vamos dizer assim, um certo cuidado, como o Flávio havia perguntado, né? Quais parâmetros críticos, né? Que aí vem o tempo e temperatura. Então, a gente tem que ter muito cuidado em qualquer tipo de tratamento térmico com o tempo e a temperatura que serão utilizados, e vou além. Dependendo da liga, né, que foi utilizada, também com a atmosfera do forno, que vai ter situações que você vai ter que ter uma atmosfera de argônio, a vácuo, ou não vai precisar nada disso, né? Então, a gente tem que ter um controle muito bem definido, tempo, temperatura e atmosfera para qualquer tipo de tratamento térmico. E aí eu vou um pouquinho mais fundo. Quando a gente fala de tratamento térmico, a gente sempre associa com aquela rampa, né, de aquecimento, né? Aquecimento tem o patamar onde fica, né, o seu produto por um determinado tempo, estabilizando a microestrutura, e depois tem um resfriamento. Então, essa etapa dentro do tratamento térmico, que é aquecimento, ao tempo de permanência, que é a estabilização da microestrutura, e o resfriamento, eles também têm que ser monitorados, principalmente a etapa de resfriamento, porque é nessa etapa que vai ter todo o desenvolvimento microestrutural desejado para você alcançar as propriedades que você tem interesse de manter na sua peça. Então, é fundamental, né, ter uma equipe multidisciplinar e ter uma pessoa que entenda muito bem de tratamento térmico, porque não é trivial o tratamento térmico. E aí, só para finalizar, a gente acha, não, deixa 1 hora, 2 horas no forno, mas tem situações que a gente considera até a espessura da peça para determinar o tempo de permanência. Então, a gente precisa de estar acompanhado de pessoas especialistas nessa área também, para a gente conseguir fazer a melhor entrega em termos de desempenho do produto final. A senhora me levantou aqui algumas perguntas, eu já visitando alguns clientes. Existe uma receita pronta? Ou seja, eu vou usar um Inconel, já existe uma receita pronta para esse tipo de tratamento térmico? Hoje a literatura, né, ela já deixa bem divulgado, né, alguns tratamentos térmicos, né, com essas situações de tempo, temperatura, né, atmosfera desejada, né, para esses tipos de materiais. Então, é fácil de encontrar, mas a indústria ela também já estabeleceu o seu próprio, vamos dizer assim, rito, né? Então, cada indústria hoje ela também já tem a sua receita padrão, tá? Então, é algo que já está bem desenvolvido essa área. Claro que para a metalurgia do pós, para a manufatura aditiva, né, existem algumas adequações que talvez sejam necessárias, uma etapa a mais, porque a gente está falando de uma microestrutura que é metaestável, então você tem que, né, fazer ou com tempo a mais, ou uma etapa anterior, né, para normalizar essa microestrutura e depois fazer realmente o tratamento térmico necessário para alcançar a microestrutura desejada. Então, não é só pegar uma tabela, né? Tem uma análise bem Sim, sim. criteriosa para a gente não
não destruir o trabalho, né? Sim, e se você tiver amparado por uma empresa, né, que já tem essa experiência toda, então fica muito mais fácil de você desenvolver essa questão. Maravilha. Obrigado pela resposta, bem instrutiva mesmo. A gente falou aqui da parte do tratamento térmico, né, com pós-processamento, mas a Isabel comentou aqui, a gente também tem o shot peening, né, que a gente usa bastante no pós-processamento. Agora, para a manufatura aditiva, aí eu jogo a pergunta aqui para a Isabel, né? Isabel, para a manufatura aditiva, quais os parâmetros que a gente deve considerar quando a gente vai fazer um pós-processo em shot peening? Não são os mesmos parâmetros que a gente usaria para uma peça usinada convencional, seria? Exatamente, Flávio. A seleção, né, dos parâmetros de shot peening, a gente tem que fazer, de certa forma, com muito cuidado, né? Ele varia de acordo com o material, a sua aplicação também, o que você deseja obter com o shot peening, e principalmente quando a gente trata também de manufatura aditiva, né? A seleção de parâmetros excessivos do shot peening, ele pode ocasionar danos ao seu material, né? Introduzir defeitos, enfim. Então, são diversos parâmetros que a gente tem no processo, né, como intensidade do jateamento, ou intensidade Almin, que a gente chama, né, ela deve ser baseada na questão da resistência do seu resistência mecânica do seu material aplicável, e intensidades muito baixas, né, neste caso, deve ser aplicado para materiais mais frágeis, né, e maiores intensidades para materiais mais robustos ou com maiores espessuras. Né, então, intensidades médias e altas mais robustos. Além de intensidade, a gente tem outros diversos parâmetros, como tipo de granalha. A granalha, ela pode ser de aço, pode ser de areia, pode ser cerâmica, enfim, vidro. Então, a granalha, ela é variável, uma variável também importante. A dimensão da granalha, né, pensando em granalhas de aço, a gente tem uma classe de granalhas de diferentes diâmetros. Então, diâmetros menores, que entram ali na classe de S110, né, 170, por exemplo, que são as inferiores, elas são utilizadas mais para questões voltadas a acabamento superficial, né, granalhas com diâmetros maiores, né, são quando você quer promover maior intensidade. Tem também, né, a questão do recobrimento, o recobrimento, seja ele 100% ou 200%, né, qual recobrimento utilizar. Então, isso depende do que você quer ocasionar, né, o que você quer gerar como resultado, qual que é a sua aplicabilidade no processo. Então, além do recobrimento, intensidade, enfim, a granalha, o diâmetro, temos também questão do ângulo de jateamento, o bico de jateamento, qual o diâmetro do bico de jateamento, a distância da amostra em relação ao bico de jateamento, que deve estar deve ser em torno de 100 a 150 milímetros. Então, são parâmetros que a gente consegue variar, controlar, né? E aí, uma questão importante que eu gostaria de colocar aqui, né, para a gente também poder discutir, é a relevância de monitorar esses parâmetros. E como que a gente pode fazer isso no shot peening, né? Tem a forma de aspecto, né, visual, você monitorar visualmente, mas hoje a gente tem avançado, né, cada vez mais com softwares, né, que nos permitem aí fazer simulações e verificar qual que é o efeito quais são os impactos, os efeitos dessas variações de parâmetro e controlar, né, adequadamente a sua aplicação, consequentemente. Interessante. A gente está comentando aí de pós-processamento, etc. Eu queria colocar no chat aí, pessoal, existe um link aqui para a parte, quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais do mestrado, lá no CDTN, da doutora Ellen, uma das responsáveis, fiquem à vontade, olha, é uma informação bem interessante, tá? Isabel comentou bastante de parâmetros e falou de software. Aí eu pergunto para o Guilherme, que é um colega de mercado. Guilherme, existe algum software já que a gente consiga fazer essa parametrização, onde a gente joga informações
do processo e ele nos dá qual a melhor técnica, a melhor parametrização de processo? É uma boa pergunta, Flávio. Assim, existe, né? Existe aí o software aí que tem sido desenvolvido pela Gandalf. Acho que a Mariana deve jogar ali algum link no chat, né, para o pessoal poder ter acesso, né? E essencialmente esse software, a ideia é você simular o processo de shot pinning, né? Objetivando ali alguma tensão residual específica, algum acabamento, entender o que a Isabel falou ali sobre qual que é o efeito de se aumentar o recobrimento, qual que é o efeito de diminuir o recobrimento, aumentar o tamanho de granalha, né? Claro que assim, tudo isso pode ser feito do ponto de vista prático, né? Você pode ir testando diversas granalhas, diversos recobrimentos, mas isso é custoso, né? Tanto experimentalmente, quanto assim, o entendimento dos resultados, eles demandam aí uma expertise diferenciada, né? Eu acho que é importante também, ó, Flávio, linkar um pouco dessa pergunta com o que a Ellen trouxe, né? Eu acho que na manufatura aditiva a gente tem que considerar duas coisas. Aonde você quer chegar, ou seja, o que se espera da peça, né? Mas também considerar que a manufatura aditiva, ela é um processo único, né? Ou que ela tem as suas características próprias, né? A gente cai muito assim na comparação de manufatura aditiva com usinagem, né? Muitas vezes a gente vê na indústria, ele tem um processo já definido para usinagem, o setor industrial quer simplesmente tirar uma máquina de usinagem, colocar a manufatura aditiva e segue com toda a cadeia de pós-processamento, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Se você tem um processo novo, ele tem as suas características e a gente tem que adaptar o pós-processamento às características da manufatura aditiva, né? E aqui sem fazer juízo de valor sobre as características do manufatura aditiva, né? Ela tem desafios como porosidade, aporte térmico. Ela tem seus pontos fortes, como a liberdade geométrica, né? Você consegue fazer canais, você consegue utilizar menos material. Então, assim, é importante o projetista ou quem está pensando em entrar nesse mundo, né? Considerar as duas coisas, né? O objetivo, o que a minha peça tem que atender os requisitos técnicos lá na frente e quais são as características que saem da manufatura aditiva. Com essas duas informações, a gente consegue definir a cadeia de pós-processamento, né? E aí a Eigendauer tem aí o suporte de simulação para ajudar na parte aí de definição da cadeia, né? Só mais um comentário interessante, né? Acho que a Ellen falou ali um pouco da parte térmica, né? A gente vê hoje alguns estudos relacionados à manufatura aditiva de titânio, né? O titânio ele vem sendo estudado principalmente na parte aeronáutica, onde você consegue ali usar o ponto positivo da manufatura aditiva, que é a liberdade geométrica, para reduzir massa dos componentes, né? Então aí o DEFAM é uma técnica, né, para fazer essa redução de massa. Mas o titânio em específico, ele tem os seus desafios de tratamento térmico, né? Então ela começou a citar ali o titânio específico, para você fazer o alívio, né, os tratamentos térmicos, você tem que ter um controle de atmosfera muito bem feito, né? Então já é ali um ponto conhecido, a fragilização por oxigênio, por nitrogênio, por hidrogênio que ocorre no titânio, quando a atmosfera não é controlada ou quando não tem um alto vácuo ali, né? Então é saber balancear essas duas coisas, né? O que vem do processo de manufatura aditiva com o que se espera da peça, né? Tirar o melhor da manufatura aditiva sem desconsiderar ali as características que ela vai impor, né? Na utilização do componente. Muito bom, muito bom. A gente falou de alguns temas e eu queria puxar um tema também de pós-processamento, que é a parte de análise de tensões residuais, né? Eu queria trazer um caso, eu apresentei no 5º Congresso de Materiais em São Luís do Maranhão, foi 2 semanas atrás. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui rapidamente. Me avisem aí se minha tela estiver chegando para vocês. Tudo bem? Legal. Olha, essa aqui foi um desafio que nós fizemos. Foram 2 peças feitas pela técnica One, roubada, foi lá no La ProSolda, na Federal de Uberlândia, né? Então, foram 2 paredes que a gente construiu, quer dizer,
que foram construídas pela técnica WAMP, e a gente quis medir tensão residual dessas peças. Então, a gente mapeou em 9 pontos a peça e começamos a medir as tensões residuais nessa peça. Tá? A gente usou o difratômetro de raio-x da Pulsetec, pela técnica do cosseno, de alfa, um tubo de cromo, né? E a gente queria verificar, porque foi usado um cordão normatizado, produto, a matéria-prima normatizada pela norma STM, e após a impressão em MAD, a gente só fez o acabamento superficial e tratamento térmico dessa peça. Deixa eu pegar e mudar aqui. Esse aqui é o equipamento que a gente utilizou, né? O difratômetro da Pulsetec. E aquilo. Então, a primeira peça foi feita com aço maraguinho, tá? A gente mediu no ponto 1, tá? A tensão residual deu menos 339 megapascal. A tensão residual no ponto 1 dessa peça, tá? Quando a gente pega uma peça usinada, depois do tratamento térmico, nós já fizemos várias medições aí com a Isabel, o Guilherme também, né? Existe uma certa homogeneidade dentro do processo, dentro da superfície. A tensão residual é um pouco homogênea. Dá uma olhada, o que a gente observou aqui entre o ponto 1, a gente observou um anel de Debye, um gráfico bonito, bem estável, tá? Com uma certa medição. Depois a gente foi direto para o ponto 9, né? No ponto 9, a gente já mediu menos 270. Então, a gente saiu de menos 340, praticamente, para menos 270. Deu uma certa estabilidade. A gente viu ali uma certa desorientação dos grãos comparados ao primeiro gráfico, né? E isso foi só após a transformação térmica do material pela manufatura aditiva em MAD, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Primeiro gráfico, ponto 1, ponto 9. Depois a gente pegou um aço 316L e fizemos exatamente a mesma parede, mesmo acabamento superficial, mesmo tratamento, com o mesmo equipamento, e a gente fez a análise das tensões. Resultado, devido à amostra possuir grãos grosseiros, se fez necessário um tubo de manganês, se faz necessário, a gente não tinha ele para medição, né? E um acessório de oscilação. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui na característica dos gráficos que a gente obteve fazendo essa medição. Então, no ponto 1, nós conseguimos menos 19 megapascal, ponto 1 de medição. Dá uma olhada no tipo de gráfico, compara com o aço maraguinho que a gente mediu. Então, a gente teve o anel de Debye totalmente distorcido, a gente praticamente não conseguiu medir muita coisa nesse ponto 1, e depois nós medimos o ponto 2, olha. Então, menos 314 megapascal, na mesma peça. Ponto 1, menos 19. Ponto 2, menos 314. Dá uma olhadinha na característica do gráfico. Então, quando a gente faz essa discussão, vou encerrar aqui o meu sharing. Quando a gente faz essa discussão sobre técnicas de pós-processamento, parametrização do shot pinning, basicamente a gente vai fazer a direção para ter uma peça bonita, uma peça com ótimos parâmetros desejados de tensões residuais, não? Então, quando a gente fala muito desse webcast aqui de pós-processamento, é justamente para entender as características de transformação, como bem disse a professora Ellen, né? Entender bem as características de transformação desse material, né? E aí eu pergunto, né? Você vê, quais os principais? Eu vou jogar essa pergunta para alguns dos colegas aí da minha bancada, se todos quiserem responder. Quais os principais desafios que a gente encontra no pós-processamento de peças metálicas feitas pelo processo de manufatura aditiva? Você vê, aqui a gente pegou uma peça feita por MAD, peças com matéria-prima normatizada e de ótima qualidade, e a gente não conseguiu medir nada. Ou seja, tem um desafio. Usando uma técnica de manufatura aditiva, eu chego nesse tipo de situação. Qual é o desafio que a gente tem hoje para ter peças em manufatura aditiva similares às peças, a qualidade ou a estrutura cristalina das peças feitas nos processos tradicionais? Acho que eu vou elencar essa pergunta direto para a doutora Ellen, que ela acho que é uma boa experiência nesse tema aqui também.
Mas depois eu queria ouvir os outros colegas também, que eu sei que todos têm a mesma experiência aí. Olha, Flávio, você mostrando essa apresentação de tensão residual, você sabe que uma das minhas especialidades é caracterização de materiais. E não posso deixar de dizer que tenho experiência em difração, textura, tensão residual. E essa experiência que vocês fizeram, a gente chegou a fazer aqui também, pelo processo MADA. E é muito interessante que no processo MADA, quando você constrói, né, a pré-forma, né, vamos pensar aqui que é a minha mão, eu não sei se o pessoal nessa época, só uma pergunta, só para ilustrar aqui, eles fizeram o resfriamento utilizando o haki ou não? O pessoal de Uberlândia, nessa época. Boa pergunta. Não sei responder para a senhora. Porque pelos resultados, eu acredito que não utilizaram, porque eles são, né, grandes influências, né, com o uso dessa técnica no processo de controlar, né, o resfriamento, né, e a temperatura de deposição, e aí a gente consegue ter uma microestrutura mais estável, não quer dizer que é totalmente estável, mas um pouco mais estável do que se não tivesse esse resfriamento haki. Depois vocês procuram lá na internet, Universidade Federal de Uberlândia, né, a técnica haki com Q, tá bom? Vocês vão gostar do que eles desenvolvem lá. E aí essa pré-forma, né, é uma paredinha que foi depositada camada por camada que simula soldagem, tá? O método MADA é esse, né, para situar aqui todos que estão presentes. Quando ocorre o resfriamento, né, ela vai ocorrer o resfriamento de forma mais rápida, aquela parte de baixo que está em contato com o substrato, como também a parte superior que está em contato com a atmosfera. Mas a parte do meio da minha parede, ela vai resfriar de uma forma mais lenta. É como se eu estivesse permitindo que aquela microestrutura sofresse um recozimento. Então, eu vou ter a parte de baixo e superior, uma microestrutura muito metastável, que são as aciculares, o edimastata, eu vou encontrar uma bagunça de microestrutura, resumindo, tá? Agora, a parte do meio, né, considerando o ferro-carbono, a parte do meio é um recozimento, então eu vou permitir com que ele tenha tempo e temperatura para que os átomos se realinhem, se reacomodem. Isso quer dizer o quê? Que aquela agulha da ferrita, ela vai começar a ter o formato poligonal. O que era perlita, que nem visualizava direito, você começa a perceber alguns formatos, mas por conta do tempo excessivo, você vai encontrar a perlita mais em forma de carbonetos, que aí já é um indicativo da degradação. E quando você faz essa análise de tensão residual, como o Flávio mostrou, é muito comum, sim, a gente ver essa discrepância de valores de tensão residual, principalmente nas laterais, mais próximos da lateral, porque a pré-forma ela foi construída, mas só que ela tem a distorção dessa peça. Então, é muito comum, por conta da microestrutura, as laterais terem valores muito discrepantes em relação ao meio. E aí, se você faz todo um mapeamento, você vê nitidamente onde que há o comportamento de tensões trativas e compressivas. E aí, a gente consegue fazer toda uma análise. E o primeiro passo para tentar normalizar isso é fazer um recozimento, normalização com alívio de tensões e partir de um tratamento térmico para alcançar as propriedades finais. Agora, aço inoxidável, aí a gente tem aí a austenita, né? E aí, no caso, a gente tem uma fala que fala, é uma estrutura bruta de fusão que é formada, né, por conta do gradiente térmico. Então, são dendritas que não chegaram à estabilidade. Então, a gente não vê aquela arvorinha de Natal, como as pessoas costumam, né, dizer que é a representação da dendrita. A gente vê ela em forma de grãos meio alongados, em forma de cruz, refinadas, grosseiras, e isso tudo vai interferir nessas análises. Então, é muito interessante sempre estar associando esses resultados, né, para a microestrutura de forma pontual. Que aí a gente consegue entender como que aquela microestrutura está interferindo e como que ela está carregada em termos de tensionamento, né? Porque se você fez uma análise pontual, principalmente na região de refusão, então tende a ter também esses valores mais elevados. Eu acho que o Guilherme tem muita coisa aí para contribuir também, não é não, Guilherme? Essa parte de tensões residuais e heterogeneidades é uma parte que me interessa bastante, né? Tanto é que a minha tese ela é justamente a simulação de uma cadeia de manufatura, né?
Então, na minha tese, eu estou buscando ali simular do LPBF até o acabamento, né? E o objetivo de simular essa cadeia é justamente reduzir a heterogeneidade. Então, assim, é algo que eu estou aí escrevendo as 2 semanas para fechar minha tese e enviar para a banca. Então, assim, a heterogeneidade, ela é algo que acontece de fato, né, na manufatura aditiva. A Ellen trouxe aí a parte micro, né, mas eu acho que é interessante também trazer isso na parte macro, né, eu vou usar a mesma analogia que ela aqui, né, como se a gente estivesse construindo uma parede aqui, com 4 camadas, né, na parte macro, você imagina que essa primeira camada, ela teve uma curva de temperatura que ela esquentou, depois ela resfriou quando encerrou a camada, né. Quando eu deposito a segunda, ela vai passar esse mesmo ciclo de aquecimento e resfriamento, mas ela também vai aquecer a de baixo. A terceira, ela vai aquecer a segunda e um pouquinho da primeira lá. E a última, ela só vai aquecer a ela, né? Então, assim, a gente tem aqui 4 perfis de temperatura diferentes. Então, essas 4 camadas, elas sofreram ali ciclos térmicos diferentes, né? Então, você vai ter ali, esse é um mecanismo que o pessoal chama de TGM, né? Na manufatura aditiva, e isso gera uma certa heterogeneidade na peça. Outra heterogeneidade que acontece é em posições diferentes. Então, se você imprime uma peça no meio de uma mesa de impressão, ela tem uma tensão residual diferente do que ela foi impressa no cantinho da mesa, né? Então, aí, parte do meu doutorado é justamente simular essa heterogeneidade, né? E aí, através da cadeia de acabamento, a gente conseguir buscar uma tensão residual mais homogênea, né? Acho que é interessante ali a questão da por que a heterogeneidade é um problema, né? Se você tem uma peça em que cada região você tem uma tensão residual diferente, quando você colocar essa peça num forno para fazer um alívio, ou se você retirar da base direto, cada região ela vai deformar de uma forma diferente. Porque assim, aquela deformação que a gente tem na peça quando ocorre a remoção da base, ela é essencialmente a tensão residual ali aliviando em forma de deformação. Então, é por isso que é tão sensível ali, ou tão importante a gente controlar a heterogeneidade. E, de fato, ela acontece. O que vocês mediram aí é algo que acontece mesmo, né? Igual eu falei ali no início, né? A gente tem que entender as características da manufatura aditiva, os pontos positivos, e saber trabalhar com as duas coisas, né? Talvez ali também, acho que a Isabel pode dar aí uma contribuição, né? Na parte do shot pinning, porque o shot pinning, ele é um dos processos aí que tende a homogeneizar a distribuição de tensão residual, né? Inclusive, o shot pinning também tem um fator ali importante de densificação, né? A gente não entrou muito na densificação aqui hoje, mas é interessante que, assim, quando a gente pensa em peças que vão sofrer fadiga ou que vão rodar muitos ciclos, né? Quanto mais densificado estiver a região onde a gente tem o início da fratura, o início do ciclo de fadiga, melhor vai ser o comportamento mecânico, né? Acho que a Isabel tem uns materiais aí interessantes para compartilhar nesses minutos finais. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou compartilhar aqui um breve material. Justamente assim como a Ellen e o Guilherme trouxe, né, a questão da heterogeneidade de tensão residual, principalmente aí voltado para a manufatura aditiva, né, questões aí das deposições, camada por camada, enfim. É um grande desafio, né, e formas aí da gente melhorar essas questões, aumentar a durabilidade do componente, um dos processos que a gente possa utilizar é o shot pinning, né, que nada mais é do que uma técnica de pós-processamento mecânico, né, que permite, que induz, né, gera tensões residuais compressivas no material. Tensões, quando eu digo tensões compressivas, são aquelas tensões, né, desejáveis. Por quê? Porque elas inibem a nucleação ou propagação de trincas. Né, o shot pinning, consequentemente, ele previne, né, na verdade, ele reduz a questão de tensões trativas, que são as indesejáveis, e melhora, então, a questão da durabilidade do componente. A gente, nesse contexto, né, de shot pinning, de tensão residual, eu trago aqui um estudo bem breve que a gente conduziu no laboratório, no CCM,
variando questões aqui de parâmetros de processo do shot pin, então granalhas diferentes, de 2 diâmetros diferentes, né, 0,85 milímetros e 1,70, e também variação de recobrimento, né, de 200% e 400%. Aqui, a gente investigou um material, né, o 20 manganês cromo 5, aqui neste caso para aplicação em componentes de transmissão, visando componentes de transmissão, foi em amostras simplificadas, né, mas para que seja replicado, e em densidades diferentes, né, baixa densidade e alta densidade. Então, quando eu digo baixa densidade, aqui foi um material produzido por manufatura aditiva indireta, né, a sinterização seletiva a laser indireta, é um material que tem uma similaridade com a fusão em leite pó a laser, mas ainda assim requer etapas de sinterização. Então, são duas densidades diferentes, né? Uma de aproximadamente 50% e a de densidade maior aqui em torno de 70%. Então, a gente consegue observar, né, os efeitos do shot pin mediante a variação de parâmetros. Então, nas amostras de aproximadamente 50% de densidade, a gente observa que em parâmetros, né, como granalhas menores aqui e recobrimento maior, né, de maior intensidade, se teve aí o colapso das amostras, elas não resistiram ao jateamento. Já em densidades de 70%, né, quando eu apliquei uma granalha maior e um recobrimento maior, né, de 400%, eu obtive maior densificação da camada superficial. Aqui, não só visando a densificação, né, o objetivo era densificar, ter mais energia do jateamento para densificar a camada superficial e também obter, né, tensões residuais compressivas, que foi o que a gente conseguiu, né, manter um equilíbrio tanto de tensão residual compressiva quanto também da densificação. É basicamente um estudo bem prévio, assim, para a gente poder assimilar, né, o que a gente está contextualizando. Muito bom, muito bom. Obrigado por trazer esse estudo para nós, tá? Eu acho que a gente está entrando nos minutos finais também. Acho que a gente podia definir um pouquinho, comentar um pouquinho. A gente falou de desafios, né? Qualificação e operação. Acho que a gente tem 10 minutos aí. Qualificação do pós-processamento. Queria jogar essa pergunta para a doutora Ellen. E operação do pós-processamento. Queria jogar essa pergunta depois aí para o Guilherme. Qualificação. Professora Ellen, quais são os requisitos de qualificação, então, um bom pós-processamento nessa nossa área de manufatura aditiva e metal? Né? Como garantir a estabilidade das peças feitas em sequência, umas peças seriadas em manufatura aditiva, né? Acho que esse é o grande desafio para a gente aqui, né? Olha, Flávio, você sabe que essa pergunta não é trivial, né? Eu sei. Você sabe que não existe uma resposta direta e reta. Pois bem, quando a gente fala de qualificação, né, de peças que são produzidas por manufatura aditiva, principalmente MADA ou LPBF, existem hoje, né, disponível uma norma específica da ABNT sobre qualificação, requisitos de qualificação. Eu não vou lembrar agora o número certinho, talvez é 52.920, se não me engano, tá? Ela trata da qualificação da instalação, da máquina, do operador e da peça fabricada. E existe, né, um órgão certificador, a DNV, que ela também tem um documento muito bom, né? E tem a da AWS, né, a D20.1. Eu estudei intensamente essas, vamos dizer assim, essas regras, né, essas normas, e eu posso dizer para vocês que a qualificação, ela está muito alinhada, principalmente à criticidade da peça e ao planejamento que você vai realizar durante o processo de fabricação. Por que eu falo isso? Porque se você não tem consciência da aplicação da sua peça e do desempenho final, ou seja, da resposta que ela precisa te dar,
depois de fabricada, você não tem como determinar quais são os requisitos de pós-processamento necessários para você qualificar. E essas normas, elas direcionam muito bem isso. Então, um dos mais comuns são ensaios não destrutivos, por exemplo, que é crucial para a gente compreender como que está a estrutura interna da peça. Então, por exemplo, em ligas biomédicas, né, que a gente falou aqui de titânio, na metalurgia convencional, a gente não tem que se preocupar com porosidade. A gente tem que se preocupar se no processo de solidificação foi feito de uma forma correta, com resfriamento lento e não teve segregação, por exemplo. Agora, na manufatura aditiva, é muito comum, dependendo dos parâmetros ou do mau planejamento, você encontrar porosidades, outros defeitos internos. Então, os ensaios não destrutivos, que é crucial nessa parte da qualificação, ele vem para certificar a qualidade da estrutura interna, como também a qualidade, né, superficial, como a Isabel bem fez a colocação do tratamento mecânico, porque a superfície do material, principalmente utilizando pós, né, ela sempre vai ser uma rugosidade inferior quando comparado ao MADA, mas ela ainda vai entregar uma rugosidade, e essa rugosidade, ela tende a interferir na resistência à fadiga. Então, a importância, né, do tratamento mecânico para você, né, densificar a superfície, né, que no caso nada mais é do que fazer o encruamento da superfície, e você inibir, né, a propagação de trincas. E internamente você faz análise, hoje como tomografia e outras mais, né, tão importantes, líquido e penetrante, enfim, que são essenciais para esse processo de qualificação. É. Não vou estender Agora, muito não, vou deixar aqui um pouquinho para o Guilherme. eu entendi quando a senhora comentou que não é uma pergunta muito fácil de responder, até corrobora aqui com a pergunta do colega lá do Rio de Janeiro, o Tadeu. Ô, Tadeu, bem-vindo, tá? Existem 7 categorias de manufatura aditiva, além das variantes. Então, acho que a pergunta pode ser direcionada para uma categoria ou determinado processo. É mais um webcast que a gente tem que fazer, viu, Tadeu? Obrigado pela pergunta, porque acho que vai ser interessante fazer mais webcast depois para cada uma das técnicas. Mas joga aí para o Guilherme aí a pergunta sobre as operações também. Eu acho que eu vou seguir aí a Ellen, que não é uma pergunta trivial, né? Eu acho que, assim, em termos de operação, você construir ele uma cadeia de acabamento ou de pós-processamento, ou você, antes de qualquer decisão, né, eu acho que a gente tem que priorizar ali um pouco o conhecimento e o estudo, né, da manufatura aditiva, né? Então, assim, da mesma forma que a gente tem aí cursos para aprender a mexer num torno, né? A gente tem que buscar conhecimento na área de manufatura aditiva para entender justamente o que está saindo da minha máquina, né? Será que o que eu estou imprimindo ali é o esperado? Será que está fora do padrão? E com base no que está saindo, o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, acho que o início, né, é buscar esse conhecimento, né? Talvez a Mariana tenha compartilhado aí, se não compartilhou, acho que é um momento de jogar aí o treinamento de Design for Additive Manufacturing, né? Onde a gente aborda um pouco, assim, faz uma pincelada sobre as técnicas e a limitação de cada uma. E uma vez que você tem um conhecimento básico do que sai da manufatura aditiva, aí é um momento também de você olhar lá na frente o que se espera, né, da peça, que é o que a Ellen trouxe aí algumas vezes hoje nas falas dela, né? Porque você tem requisitos de operação e expectativas relacionadas àquela peça, né? Juntando o conhecimento do que sai da manufatura aditiva com o que se espera do funcionamento daquela peça, daí é onde a gente começa a entrar em operação e em discussão do que se fazer, né, nesse meio tempo, ou nesse meio do caminho entre planejar uma impressão e a operação de um componente, né? E aí, da mesma forma que existem ali, ó, 7 categorias com diversas variantes, existem infinitas rotas de pós-processamento e acabamento, né? Tudo vai depender do que você quer do seu componente e do que está saindo da manufatura aditiva. Acho que essencialmente seria isso, Flávio. Acho que não é uma resposta de não é um bate-pronto, mas é o melhor que a gente consegue
é o mais honesto que a gente consegue fazer, né, no momento. Existe muito conhecimento a ser desenvolvido ainda, né, gente? Sim. A gente está entrando aqui nos passos finais aqui do nosso webcast. Queria fazer um convite para todo mundo da nossa audiência. Nós teremos um evento organizado pelo CCM do ITA, o BGC, Brazilian Gear Conference, que será de 13 a 14 de agosto, lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Haverão muitas apresentações discutindo sobre esse tema, né, de pós-processamento também. Acho que se alguém da audiência tiver interesse em se especializar um pouquinho mais, eu acho que o Daniel vai estar lá. Parabéns, Daniel. A gente se vê lá, hein? Acho que é um ponto interessante da gente se focar e trocar mais figurinha, trocar mais conhecimento. Pelo que a gente percebeu hoje, é um tema extremamente polêmico. Acho que a gente vai ter que fazer mais um webcast daqui uns 2 meses, tratando mais um pouquinho sobre esse tema, porque é o desafio, né? Hoje, como a gente tratou no primeiro webcast, os processos de manufatura aditiva, máquinas, equipamentos. Ok, eu costumo dizer para o meu pessoal, produto não falta no planeta. Hoje você tem produto de todo tipo, de toda área, de todos os preços. O que falta realmente é o conhecimento para que a gente possa fazer a qualificação e a operação dessa tecnologia, para que a gente possa chegar no que a gente quer, né? O processo de manufatura seriada. Então, é um ambiente de muita discussão. Eu convido aí os colegas da audiência também a ficarem sintonizados. A gente vai estar sempre pelo LinkedIn, agendando um novo webcast. Já deixo de antemão um convite aqui aos colegas de bancada, Guilherme, doutora Ellen, doutora Isabel, para que a gente possa discutir mais no próximo webcast. A nossa audiência, agradeço muito a participação de vocês. Obrigado por estarem conosco nessa última hora sobre esse tema. Perguntas, vejam no nosso LinkedIn da Egendauer, da VAS, CDTN, direto para a doutora Ellen. Façam perguntas, espero que a gente possa responder e crescer um pouco mais esse conhecimento para o nosso próximo webcast. Creio que, em nome de toda a nossa bancada aqui, agradeço muito a participação de vocês. Deixo aqui o meu carinho a todos os professores que estão participando aqui desse nosso webcast. Novamente, nosso muito obrigado pela dedicação que vocês têm à nossa nação. E encerro aqui, deixando aqui o tchau aqui para cada um dos colegas, em nome da VAS Tecnologia, da UITEC TZ, muito obrigado. Espero que vocês fiquem bem e estejamos juntos nos próximos. Passo a palavra aqui agora para a doutora Ellen, as suas palavras finais. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela atenção, pela disponibilidade de vocês estarem participando conosco desse webcast. E fica aí o meu contato no LinkedIn, só colocarem lá Ellen Prata com H e 2 L's, tá? Caso vocês queiram, né, buscar debates técnicos, né, crescer nessa área, estou à disposição. E também no CDTN, com o nosso programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, por mais que assuste o nome tecnologia nuclear, mas CDTN é muito forte nas áreas da saúde, materiais, na área mineral e radiologia, né, ou tecnologia nuclear. Então, por favor, fique à vontade para nos visitar e conhecer um pouco mais, né, das nossas atividades. Obrigada, pessoal. Legal, Isabel. Suas considerações. Bom, novamente agradeço, Flávio, pelo convite, você, a Mariana também, a participação de todos aqui presentes. Novamente, para reforçar a comunicação do Flávio, deixamos no chat o e-mail do BGC 25, The Brazilian Gear Conference. Em caso de dúvidas, também deixei o e-mail do BGC e, se precisar, né, o meu e-mail também aqui do CCM. Bom, agradeço e passo a palavra para o Guilherme. Obrigado. Uma honra. Bom, queria agradecer aí ao Flávio novamente aí por estar puxando a gente aí para esse webcast, né? Mais uma oportunidade de falar manufatura aditiva, né? Eu acho que a manufatura aditiva ela tem muito a crescer ainda no Brasil e ela vai crescer à medida que a gente conseguir disseminar o máximo de informação, né? Então acho que é um ecossistema que beneficia todo mundo. E fico aí à disposição para quem quiser discutir alguma coisa, quem quiser tirar dúvida, né? Pelos meios da Egendauer ou até o Flávio, próprio Flávio aí.
para quem for no BGC, a gente se encontra lá. Vou estar apresentando no segundo dia ali um embate entre o BinderJet e o LPBF. Então é produtividade versus qualidade. Então vamos lá ver o que a gente tem para nessas técnicas aí. Legal, gente. Obrigado novamente. Estamos chegando aqui 1 minuto já de atraso aqui no nosso término. Muito obrigado a todos. Espero encontrar todos vocês na próxima audiência. A gente deixou os nossos contatos aí. Obrigado, seu Plínio. Obrigado, Daniel. Rafael, lá do Maranhão. Gente, foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Espero que a gente se encontre em breve. Forte abraço a todos. Só um detalhe, esqueci de falar aqui, a nossa colega Mariana dos Santos, a CTO da Eigendauer, que está operando aqui o sistema, ela não está na câmera, mas graças a ela a gente está fazendo essa grande audiência aqui. Então, meu obrigado do coração aqui para a Mariana dos Santos, da Eigendauer, espero que a gente se veja em breve. Tchau, gente. Forte abraço a todos, hein? Obrigado, pessoal. Falou. Obrigada, até mais.